que me motivou a entrar em contato com a senhora, primeiramente, foi a série Adolescência. Esse fenômeno da Netflix, mais assistido em 70 países, eu assisti também, mexeu muito comigo também. E esse é um tema da infância, da adolescência, esse tema delicado, ele tem que estar em discussão sempre. Mas a arte, ela tem muito esse poder, né, de trazer à luz, em determinados momentos, os assuntos importantes. Assim, a arte tem esse poder. E foi o que aconteceu agora. Está todo mundo discutindo sobre isso de novo. Então, eu trouxe a senhora aqui para a gente... Vou puxar por esse tema, porque a senhora tem expertise em crimes, violência sofrida por crianças, mas eu quero primeiramente falar sobre crimes feitos, cometidos por adolescentes, que é o que aconteceu nessa série, né? Que é um menino de 13 anos que esfaqueou uma coleguinha da mesma idade na escola. E há uma crescente, delegada, nesse tipo de crime nas escolas, porque, sobretudo na minha juventude, era muito dito que isso era coisa de Estados Unidos, né? Devido ao acesso a armas, inclusive esse é um tema muito discutido também, e lá era muito comum, ainda é comum violência nas escolas, mas também tem os crimes a facas, né? Em que nada tem a ver com armas, que é justamente o que é tratado na série. O jovem matou a colega a facadas, e essa semana mesmo, no Rio Grande do Sul, uma professora foi esfaqueada por 3 alunos. Então, assim, aqui no Brasil, então isso está crescendo cada vez mais. Mas a senhora, como delegada, a senhora vê de perto essa crescente, e o que a senhora atribui? Falando de Sim. Brasil. Então, Monique, essa questão que acontecia e acontece ainda, infelizmente, muito nos Estados Unidos, os ataques às escolas, né? Que é algo assim, terrível, né? Acho que é uma das piores coisas que podem acontecer. Mas depois da globalização, né, e dessa questão dos smartphones, né, que estão aí há um pouco mais de 10 anos, com todas as crianças pequenas, infelizmente, os adolescentes tendo acesso a tudo que acontece no mundo. Então, as coisas meio que se igualaram, né? E foi o que você falou em relação às armas. A pessoa, quando quer fazer alguma coisa, se não tem uma arma de fogo, ela vai usar uma arma branca ou qualquer outro método, veneno, né? E várias outras coisas aí. E, infelizmente, esses ataques às escolas, hoje, têm diminuído um pouquinho. Aí, no Rio de Janeiro, mesmo em São Paulo, nós tivemos aí, há cerca de 2 anos atrás, momentos muito tensos, né, onde foram implantadas políticas públicas, até são políticas públicas muito sólidas, que eu estive acompanhando através da Vara da Infância e da Juventude, que conseguiram evitar muitos ataques assim. Porque essa questão da prevenção a gente não consegue mensurar, infelizmente, né? Alguns aconteceram, aí no estado do Rio de Janeiro mesmo, até onde eu sei, não houveram mortes, né, de crianças e adolescentes, mas houveram tentativas, e também muitos casos foram identificados antes que isso chegasse a termo. Só que eles têm algo em comum, né? Até com a série mesmo, esses ataques, você tocou nesse assunto. Todos eles foram planejados através da internet, Na internet. através de algum tipo de rede social, que esse adolescente, talvez por alguma carência, algum transtorno de personalidade já pré-existente, porque isso é comum, né? Tem alguns transtornos de personalidade que a pessoa nasce com ele e morre com ele. Então, em algum momento, essa pessoa vai passar pela escola, pela infância, pela adolescência. Então, essas pessoas se sentem diferentes das outras, muitas vezes não encontram acolhimento na família, nem na própria escola, e hoje é fácil buscar acolhimento, só que é um falso acolhimento, através da internet. Então, às vezes, um adolescente digita lá, me sinto solitário. Bastou. O algoritmo vai encaminhar para ele vários links, várias opções, que nem sempre são coisas legais. Na maioria das vezes são links que vão estar direcionando esse adolescente ou essa criança para grupos extremistas mesmo, grupos aí que destilam ódio, né? E mais que falam, mas que dão atenção para ele, que conversam com ele, e eles sabem acolher de uma forma que faz com que
essa criança ou esse adolescente acredite no que eles estão falando, porque eles estão dando atenção e eles estão dando credibilidade para as coisas que eles estão falando, que nem sempre são coisas boas, né? Na maioria das vezes não são. Então, a criança e o adolescente acaba caindo dentro desses grupos e ali, né, passam por uma lavagem cerebral mesmo. E aderem, né, a ações e condutas ruins, muito ruins. Então, é isso que vem acontecendo. A internet se potencializou demais isso, por conta do algoritmo, né, que entrega exatamente aquilo que a pessoa está buscando, mas nem sempre é o ideal. E só lembrando você que está online, que está nos assistindo agora, pode mandar alguma pergunta, caso você tenha alguma dúvida sobre essa temática do crime contra criança e adolescente, pode mandar uma pergunta aqui que eu vou passar para a delegada. Delegada, na série, ainda falando da série, ela mostra um recorte de que nem sempre a criança que comete, o adolescente que comete o crime, vem de um lar desajustado, né? Os pais até pareciam ser bons pais. Só que até num diálogo com eles, aquele diálogo de aonde foi que erramos, eles eles mostram, revelam que eles deixavam o menino horas e horas a fio dentro do quarto, trancado. Então, o erro está muito aí também, né? Dessa falta de limite do online. Eles acharam que a criança estava segura. Eu comprei um computador para ele, o computador que ele queria, comprei do jeito que ele queria, com a caixa de som, com fone, e ele estava lá no quarto. Ali, assistindo a série, o que eu pude perceber ali nessa questão? Foram duas passagens assim que me levaram aqui. A primeira delas foi a conversa com a psicóloga, né? Foi uma conversa muito pesada, aonde ela deu a entender que ele teria algum tipo de transtorno de personalidade, talvez um transtorno bipolar ou até mesmo uma psicopatia, né? Até mesmo a psicopatia. Então, ela deu a entender isso. E depois, naquela conversa, no final já ali da série, onde o pai questiona, né, por que a filha é tão dócil, tão meiga, né, atenciosa, obediente, e o filho fez aquela monstruosidade. Será que eles saíram do mesmo lugar? E a mãe fala assim, eles saíram, só que ela é assim e ele não é. Né? Então, muitas vezes, igual eu tenho 4 filhos adolescentes, cada um, 3 deles são trigêmeos. Né? Então, cada um tem uma personalidade diferente. Cada um é uma pessoa diferente, cada um tem a sua necessidade. Então, não dá para a gente agir com todos os filhos da mesma maneira. Né? Colocar tudo ali dentro do mesmo balaio e achar que todo mundo vai sair igual. Né? E todo mundo vai ter a mesma percepção e a mesma formação de vida. Não vai. Cada um tem as suas peculiaridades. Foi o que aconteceu ali. Talvez, né, aquele adolescente da série já tivesse alguma dificuldade ou algum transtorno, né, de personalidade, alguma doença mental e ele precisasse de cuidados mais sólidos, né? Talvez de cuidados profissionais, inclusive. Existe um preconceito muito grande em cima disso, né? Aqui no Brasil, infelizmente. Primeiro, porque acesso à saúde mental é muito difícil. Né? É muito difícil. Eu acho que é um dos piores problemas de falta de políticas públicas do nosso país. Se a pessoa não tem dinheiro, ela dificilmente vai ter acesso a uma saúde mental de qualidade. Dificilmente, quase que impossível. Porque precisa de um tratamento constante, precisa se identificar com um profissional. Se você não se identificar ou não gostar do método ou não é adequado para a formação da sua família, você não tem como trocar, muitas vezes. Para conseguir já é difícil. Né? Diferente de quem pode pagar e aceita e não tem preconceito em relação a isso. Então, provavelmente, né, aquele menino precisasse de um acompanhamento profissional mais sólido, se os pais tivessem também sido mais presentes, né? Tivessem mais diálogo, mais interesse pelo que ele estava fazendo. Não é normal, né? Um adolescente. É normal o adolescente ficar o dia inteiro trancado dentro do quarto, na frente da tela de um computador. Não, gente, não é normal. Não pode ser considerado normal isso. Né? Não é saudável. Claro que não. Isso aí já tem inúmeros estudos científicos que comprovam isso. Então, se a pessoa já tem essa tendência, esse transtorno,
principalmente aquelas pessoas que têm dificuldade em se socializar, né? Em estar no meio das outras pessoas, em rir dos próprios erros, né? Tem pessoas que não têm capacidade. Se alguém aponta ou tenta fazer um bullying, tem gente que vai dar risada, vai fazer, vai. Mas tem gente que não é assim, que ela não consegue, então ela se fecha dentro daquele mundinho. E essa pessoa precisa de atenção para não se perder. E atenção mesmo ali, especializada, ou então da própria família, né? Tem que buscar uma forma diferente de agir com ele e não deixar no canto dele, porque ele não quer se misturar com outras pessoas. Tá? E a senhora falou dos seus filhos, são 4 adolescentes, né? 4 nessa fase. E a senhora, como mãe, mas também com a bagagem da profissão, como a senhora lida na questão da segurança dos seus filhos? Então, na verdade, não é mais adolescente, já passou a ser adulto, já fez 18. O José. Né? Eu tenho os trigêmeos, Marcos, Moisés e o André. Eu acho, às vezes, eu fico até com medo assim, de estar sendo muito exagerada com eles, né? Tipo, ai, mãe, nossa, de novo. Sabe? Porque isso é normal, a gente vê tanta coisa ruim compilada, né? Às vezes as pessoas veem uma coisa ou outra, mas quando a gente está atuando ali profissionalmente, a gente vê aquilo o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente fica meio que neurótico também. Ou então, a gente tende a achar que acontece até com mais frequência do que acontece, de verdade. Mas, né, infelizmente, essa questão dos crimes praticados através da internet, esses aliciamentos, né, as ideologias que vêm sendo plantadas na cabeça das nossas crianças e adolescentes através desses grupos, sabe? Infelizmente, elas são reais, sim. E não é exagero, não. E isso vem numa crescente, assim, imensurável, sabe? A gente não tem nem como quantificar o número de crianças e adolescentes que são atacados e atingidos por dia por essas pessoas do mal, que encontraram na internet uma forma muito fácil e segura para eles de praticar crimes e ganhar muito dinheiro com isso. Então, eu estou sempre orientando, mandando para eles casos. É importante, por exemplo, um pai ou uma mãe, já que existe esse algoritmo e que esse algoritmo tem trabalhado ao nosso desfavor, vamos fazer com que ele trabalhe a nosso favor? Procure na internet bons conteúdos que são voltados e apropriados para adolescentes. Aí você passa, então, a compartilhar com o seu filho esse conteúdo. E a partir do momento que ele abre esse tipo de conteúdo e fique algum tempo ali lendo e prestando atenção naquilo que você enviou, o algoritmo vai entender que ele se interessou por aquele assunto. Então, começa a trocar o feed dele. Sim. Que essa questão de ficar rolando tela, né, é algo que até a gente fica preso nisso. E quanto mais uma criança e adolescente, fica muito legal, gente. Não é legal? É legal. Sim, né? Passa o tempo, é muito legal. Então, você fica mesmo. Então, se você você mesmo envia conteúdos selecionados para o seu filho, ele vai passar a receber muito daqueles conteúdos e vai transformando ali, né, a linha do tempo lá. Você vai moldando o algoritmo do filho, Você né? vai moldando o algoritmo dele. E também é muito importante nunca desistir. Os meus filhos mesmo, 2 deles estavam ficando muito tempo no celular, sabe? E eu tenho controle parental, né? O Family Link, através desse, um aplicativo que você consegue olhar assim os sites que eles visitam, que você consegue saber o tempo de uso de cada aplicativo, os aplicativos que ele baixou, ou jogos que ele baixou, comprou e tal. Você consegue ter acesso a isso. E, assim, eu ficava chateada porque eu estava achando que muito tempo nas redes sociais, sabe? Então, eu comecei a falar com eles insistentemente sobre isso e mandar muito conteúdo sobre os malefícios de ficar muito tempo nas telas, os malefícios das redes sociais, que eu acho que é a pior coisa da vida de um adolescente são as redes sociais, por conta da comparação. A comparação ela é muito cruel. Sim. O adolescente... Até para adulto, né? Imagina para adolescente. Para gente, né? Eu tenho certeza disso. A gente fica olhando lá, será que eu preciso disso? Oh, nossa, olha aquele cosmético, olha, né? A roupa, principalmente mulheres, né?
Sim. Então, a comparação é muito cruel e o adolescente e a própria criança tende a ser um pouquinho cruel, eles não têm tanta empatia uns com os outros, não é? A gente eu lembro na escola, eu mesmo sofri muito bullying na escola, chorar e tal, porque eles não têm menor pena de fazer isso, não tem, tá? Enquanto, se não tem pena de fazer presencialmente, digitalmente, então, é muito mais fácil. Então, eles falam mesmo. Aí vai lá, por exemplo, uma menina, um menino, colocam uma foto lá, ou um vídeo, alguma coisa, eles começam, mas é isso, é aquilo, começam a usar os códigos, né? A desfazer, e os outros meninos a ridicularizarem, printa, roda nos grupos da escola toda, olha a foto, que ridículo, olha isso, olha aquilo. Gente, isso destrói a autoestima, destrói, para recuperar não é fácil. Se nós adultos temos dificuldade de recuperar a autoestima quando nós passamos por algum problema, um relacionamento fracassado, né? Quando nós passamos por questões abusivas, por perseguições no ambiente de trabalho, a gente demora a se recuperar. Né? Imaginem uma criança e um adolescente. Então, tem que insistir. Hoje, esses dois filhos meus que estavam assim, ficando muito tempo, eu ficava batendo na tecla, eles, né, assim, já deve ter uns 2 meses, por iniciativa própria, instalaram um aplicativo no celular deles que limita o tempo de uso das redes sociais. Então, hoje, eles estão se gabando e competindo entre si, os três, quem fica menos tempo nas redes sociais. Aí eles mostram lá, olha aqui, eu só fiquei isso, tipo, eu sou um vencedor, sabe? Então, a gente consegue. Se nós que somos adultos não conseguirmos, né, moldar a cabeça dos nossos filhos, né, então tem alguma coisa errada aí. E não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia. É muito trabalho, é insistência, é presença, é saber falar com eles. Você não adianta você querer impor as coisas com muita autoridade, mas também não adianta você fazer papel de bobo e não ter autoridade. Né? Porque esse papinho, eu sou melhor amiga da minha filha, eu sou melhor amigo do meu filho, isso não cola. Eles não precisam de mais um melhor amigo. Amigo tem um monte na escola. Eles precisam de pais e mães com autoridade. Não é tirania, é autoridade. E a autoridade a gente conquista com exemplo. Não adianta falar para o filho não ficar 10 horas por dia nas redes sociais se você fica. Né? Se ele quer se aproximar de você, conversar, quer se alimentar, quer tomar um banho, quer passear, quer fazer alguma coisa, você só está ali. Então, qual vai ser a autoridade que você vai ter para cobrar deles menos tempo nas telas, nas redes sociais? Qual autoridade você tem? Né? Então, a autoridade dos pais tem que vir acompanhada também de exemplo. Não adianta. Né? Porque eu já vi aí vários amigos aí falando, eu sou o melhor amigo da minha filha e tal, mas isso aí, gente, é irreal, não adianta. Igual lá na série mesmo, né? Voltando lá para a série. Monique, aquele momento né, que o pai, ele fala assim, não, eu apanhei muito do meu pai era muito bravo, muito tirano, e agora eu quis que ele fosse feliz, eu quis deixá-lo mais livre, né, fazer as coisas que ele gosta, eu não bato, eu não agrimo. Mas foi muito do 8 para o 80 essa geração nossa. Né? A gente ainda não, eu até me coloco, a gente ainda não conseguiu encontrar um meio termo nisso. Eu também apanhei muito, muito. E às vezes, hoje, se eu falo com a minha mãe, ela fala que é mentira. Mentira minha, ela nega até a morte. Né? Mas é verdade. E às vezes por uns motivos tão assim, sabe, sem necessidade, mas ela aprendeu dessa forma. Aí a nossa geração se revoltou muito com isso, vieram os estudos que não é legal a agressão. Como que você vai ensinar as coisas para as pessoas através de agressão? Principalmente uma criança, gente. Agredir uma criança, como assim? Né? Isso é inadmissível. Escolher não bater no filho também não significa afrouxar demais, né? Não significa fazer tudo que ele quer, né? Isso, também acredito. Existem várias outras maneiras de você colocar sua autoridade como mãe, como pai. Tem que ter, né? Várias outras maneiras que não agressão física. E eu sou contra isso totalmente.
E os pais devem ter acesso aos celulares dos adolescentes? Essa questão da Eu acho. senha, você Eu acha que acho que tem que ter acesso. Muitos pais têm muita dificuldade em ter diálogo aberto com os filhos. Existem muitos tabus ainda, muitos. Às vezes eu vou fazer alguma palestra, alguma fala para pessoas adultas, e eu sempre entro na questão da criança, do abuso sexual, né, do aliciamento e tal. E eu pergunto para eles: quem de vocês aqui teve educação sexual em casa? Ninguém levanta a mão, né? Porque nós não tivemos. Eu não tive. A única educação sexual que eu tive foi minha mãe falando: não vai engravidar, porque eu não vou criar neto. E já estou falando. Mas não, nem nunca me ensinou como é que engravida, como que não engravida, como é que é isso, né? Nada, nada de nada. Entendeu? E hoje em dia continua a mesma coisa. Os pais não ensinam nada dessas coisas para os filhos. E eu sei disso porque eu estou toda semana dentro das escolas e eu pergunto. Eles não ensinam, sabe? E querem como que a criança vai adivinhar? Só que hoje tem um agravante muito maior do que quando eu era criança, quando nós éramos crianças. Tem a internet e as pornografias. Então, se você não está ensinando para o seu filho quais são as partes íntimas dele, qual a diferença das partes íntimas de homens e mulheres, que ninguém pode tocar nas partes íntimas dele, que isso é crime, que ele tem que contar, que ele não precisa deixar, ele não precisa cair nas chantagens das pessoas, que você está ali para ajudar, para proteger. Se isso acontecer, tem que contar para você, sabe? É que ele também não pode fazer isso com outras pessoas, porque a gente tem tido problemas assim absurdos de meninos pequenininhos baixando a calça, mostrando órgão, mostrando o pênis, pedindo para as coleguinhas colocarem a boca, sabe? Porque estão sim? vendo pornografias, com certeza. Certo? Então, se você não ensina tudo hoje para o seu filho, se você não tem coragem de olhar no olho dele e falar sobre assuntos difíceis de falar, eu sei porque nós fomos criados cheios de tabu, né? Difíceis, muito difíceis. Mas tem que falar, porque se você não falar, a internet vai falar, os grupos vão falar de uma maneira errada, muito errada. Hoje, as crianças estão aprendendo sobre sexo com a pior professora do mundo, que é a pornografia, né? Isso aí, gente, é a média de crianças que acessam. Eu pergunto, e criança é inocente, tem que ser, criança é sincero. E eu pergunto nas minhas porque eu gosto de fazer as minhas pesquisas. Crianças de 5, 6, 7 anos já viram filmes pornográficos. Tem base isso? Muitas vezes, não tenho celular em casa, eu não dou para o meu filho. Né, se eu não dei? Eu acho que ele não vai ver. Não, chega lá na escola, algum coleguinha tem. Sim, Se não tem internet, mas vai ter um vídeo baixado. Se não for sim. na escola, vai ser na igreja, na casa da tia, da avó, do primo, na escolinha de futebol, na natação, onde for. Né? Em todo lugar, hoje em dia, tem alguém disposta a ensinar coisas que não deve. Então, se você não falar, se você não alertar, outros vão fazer isso por você. E não é legal. E sobre isso, deputada, tem uma pergunta aqui da Suzana. Como ensinar? Medo de falar o que não deve. Às vezes, isso também impede os pais de falarem, né? Que eles não conseguem ter o tato de encontrar as palavras certas. Assim, eu sou muito da política de falar a verdade mesmo, sabe? Usar o nome certo das coisas. Eu faço palestra para criancinha, eu nunca tive problema. Eu já faço esse trabalho, já tem 17 anos, que é o projeto Escola Consciente. Nunca tive problema. Eu vou na escola e falo para criança de 3, 4, 5 anos. Quais são as partes íntimas, que são aquelas partes que a gente cobre quando vai à praia? Quem já foi na praia, na piscina? Por que, que a mamãe coloca biquíni na irmã e coloca sunga no irmão? Ou o primo usa sunga ou calção e a menininha, a filhinha, usa o biquíni, que tem duas partes? Porque a menina tem 3 partes para cobrir. Não pode sair mostrando para os outros e ninguém pode colocar a mão. Aí eu falo o nome certo, é a vulva, é o bumbum, é o seio, né? Que a menina já nasce com essas partes que ninguém pode tocar. Inclusive, as pessoas tocam.
Inclusive, muitas crianças são abusadas desde o dia que elas nascem. Muitas, sabe? Então, é uma realidade que a gente não pode cobertar isso. Não pode tocar, não pode colocar nenhum tipo de objeto, não pode colocar a boca, não pode olhar, não pode mostrar. E você também não pode tocar na dos outros, né? Então, isso aí já é o básico do básico. Não pode, porque isso é a sua intimidade. Porque se alguém fizer isso com você, vai doer, você vai ficar doente, sabe? Você vai ficar triste, não deixa. Então, é o básico do básico. Tem que falar e não tem idade. Infelizmente, não seria o ideal, né? Mas tem que falar. Aí o seu filho, por exemplo, ele já está assistindo um vídeo pornográfico e você está com medo de falar sobre partes íntimas. Você tem que saber o que ele sabe. E nisso isso que é realmente ser amigo dos filhos. Isso é você ter essa liberdade para falar sobre qualquer coisa. Porque quando ele tiver com um problema lá fora, ele vai confiar em te contar e não vai procurar aconselhamento errado. Ele vai procurar você, porque você não tem vergonha de falar as coisas com ele. É ruim, é difícil. E eu tenho 4 filhos, eu sempre fui mais tímida, eu tive uma criação bem conservadora, bem mesmo, sabe? E desde pequena, mas de ver tanta coisa, eu fui notando e percebendo que eu tinha que romper isso, sabe? E hoje os meus filhos, eles são homens, eles já têm as namoradas, e todas as dúvidas que eles têm, eles me perguntam. Tem coisa assim, que por dentro a gente está quase caindo no chão, né? Aí tem que manter a mesma cara e fala a verdade, né?